1248, ano 26. E o tema é uma bênção isto, uma nova aliança com Deus. É sempre necessário renovar a aliança com Deus, e Deus usa os homens, Deus usa os líderes para fazer isto. O texto bíblico, segundo Crônica 15, 1 a 19. Nós vamos ler a palavra, vamos aprender juntos e orar novamente, porque é uma bênção aprender do Senhor, é uma bênção aprender do nosso Deus. Segundo Crônica 15, 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote, que ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E de que todo Israel, todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um ídolo horrível a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra. Pedimos pelos teus servos ouvintes, abençoa e guarda cada um. Dá graça, Senhor, nos dá a compreensão desta palavra santa e prazer, meu Senhor, em ouvi-la, prazer, meu Senhor, em anunciar, prazer, meu Senhor, em divulgar, prazer, Senhor, em observar e guardar. Amado Pai, ouve a nossa oração, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos uma crise violenta no mundo todo, no mundo espiritual também, nas igrejas, nas nações ditas cristãs, e a crise é de autoridade. Existe uma predisposição para não se aceitar ordem, para não se aceitar autoridade. Há uma predisposição para agredir, para ofender, para rejeitar, para desprezar a autoridade. Mas a autoridade veio de Deus. Deus criou o homem
e Deus deu autoridade. Deus deu autoridade aos homens simplesmente como seres humanos, como homens. Os reis das nações, os homens de todas as eras. Deus comunicou autoridade aos homens. E muitas vezes, meus amados irmãos, a gente fica esperando o resultado de alguém e não vê esse resultado, fica esperando e não consegue, e também não se toma atitude. É uma falha humana, a falha de qualquer líder não tomar atitude. O rei Asa estava com 10 anos no governo, ele já estava com 10 anos que ele estava reinando, e ele não tinha tomado ainda algumas atitudes que era necessário um revestimento especial. Por exemplo, a mãe dele era uma bruxa, a mãe dele tinha colocado idolatria em Israel, a mãe dele tinha importado alguns costumes malignos para o reino de Israel, e ela reinou, o marido, o pai dele, foi rei de Judá. Portanto, a Maaca foi rainha em Judá. E quando ele começou a reinar, muito novo, ela era rainha-mãe, e ela continuou tendo muita influência. Mas 10 anos depois que ele foi coroado, é que ele, auxiliado por Deus, encorajado pelo profeta Azarias, filho de Obed, encorajado por Obed, que também era profeta, meus amados, aí ele tomou novo alento, novo ânimo e começou a fazer o que era necessário ter feito. Muitas vezes a gente também se apressa e quer fazer as coisas antes da hora, porque eu tenho autoridade, porque eu fui colocado, porque eu sou o responsável, eu sou o líder, eu sou o chefe do departamento, eu sou o chefe da igreja, então vou fazer. E às vezes também não é assim. É necessário buscar Deus, é necessário ter atitude, mas não é simplesmente seguro fazer só porque está numa posição de autoridade e vai fazer a qualquer forma, de qualquer jeito, a toque de autoridade. É necessário fazer com direção. E o capítulo 15 de 2 Crônicas, ele nos diz aqui com muita clareza: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e o Azarias saiu ao encontro do rei Asa e dirigiu-se a ele simplesmente como Asa. O profeta tinha a autoridade de Deus. E o profeta, com a autoridade de Deus, foi compreendido. O rei compreendeu que era a autoridade de Deus. O profeta saiu e disse: ouve-me, Asa. Ele não chamou majestade, não chamou meu rei, meu senhor, meu soberano, não. Ouve-me, Asa. E todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Aí, este profeta de Deus, nos versículos 3 em diante, ele vai, nos versículos 3 a 6, ele vai dizer, meus amados irmãos, o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele período da Maaca perversa. Naquele período. Ele diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Ela tinha importado idolatria. Sem sacerdote que ensinasse sem a lei. Ou seja, tinha sacerdote, mas não era verdadeiro, tinha o Deus por dizer, e tinha a lei, mas não observava. E no versículo 4 ele diz: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, acharam. Ou seja, em todo o período, por mais negra que fosse a situação, por mais cruel que fosse a experiência, tinha sempre alguém fiel, teria sempre alguém dedicado, destinado a buscar a Deus, decidido a orar, a buscar, a interceder, a pedir o socorro de Deus, a intervenção divina. E ele diz: naqueles dias não havia paz, naqueles dias havia dificuldade, havia violência, havia inquietação, não havia paz, nem para quem entrava, nem para quem saía. Não havia paz, pelo contrário, perturbações de todos os lados, perturbações de toda forma sobre os seus habitantes. E nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçava, o versículo 6. Porque Deus os perturbara com toda angústia. É o profeta de Deus, com a autoridade de Deus, abrindo os olhos do rei.
abrindo os olhos do monarca. Olha, ouve-me, Asa. Aí passou todo esse relato do que tinha acontecido. Quem sabe o Asa conhecesse isto, mas era necessário tomar uma atitude. Quando nós temos, meus amados irmãos, que tomar uma atitude, quando nós somos confrontados com determinada situação, nós precisamos de encorajamento. Os profetas de Deus, os ministros de Deus, os pastores, os pregadores que servem a Deus com fidelidade, eles devem encorajar, precisam encorajar as pessoas para dar fruto, para dar testemunho, para estar presente, para desenvolver talentos, para buscar a Deus de verdade, porque uma das grandes desgraças na experiência humana é ser um crente sem expressão, crente sem graça, sem temor, sem convicção, um dia aqui, um dia acolá, atrás de novidade, procurando novidade, se embaraçando, se atrapalhando e muitas vezes atrapalhando a vida dos outros. Eu tenho a experiência com gente derrubada, com coisa triste, com gente arruinada, que além de se entregar porque não se consagra, não se dedica, ainda se envolve com o pecado dos outros. Então, meus amados, o profeta de Deus diz, era nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçando, e Deus permitiu, porque eles estavam em desobediência. No versículo 7, o profeta de Deus, agora o recado é pessoal, esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Encorajamento necessário para aquele jovem rei. E o texto do versículo 8 nos diz que o rei ouvindo, pois, o rei Asa, estas palavras, e a profecia do profeta Obed, era pai do Azarias, e a profecia do profeta Obed cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades conquistadas do Reino do Norte, as cidades nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. O rei auxiliado pela palavra. Você só vence se estiver auxiliado pelo poder de Deus. A minha vitória vai depender da minha dedicação, da minha perseverança, da minha decisão de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a sua palavra, de ouvir o seu conselho e de pôr em prática. Nos diz, meus irmãos, que aqui no versículo 9, nos diz que o rei reuniu a nação, reuniu toda a tribo de Judá, toda a tribo de Benjamim e os estrangeiros. E interessante é que esses estrangeiros, meus irmãos, eram de Israel, mas era do Reino do Norte, portanto, pertencia à tribo de Efraim, à tribo de Manassés, à tribo de Simeão e outras tribos, porque muitos de Israel tinham passado para ele. Muitos viram que Deus abençoava o rei Asa, Deus estava abençoando aquele rei, ele era diferente, ele era obediente, ele tinha a graça de Deus. Então deixaram a corrupção do Reino do Norte e se abrigaram ali, mesmo sendo vistos aqui no versículo 9 como estrangeiros. E no versículo 10 diz que juntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. 10 anos. 10 anos para tomar uma atitude. Tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que nem com 10 anos tomam atitude. E alguns aí agem exatamente o contrário. Olha, eu já estou com 10 anos no final, vou fazer isso. Deixa rolar. Hoje tem, inclusive, até ministros de Deus. E eu diria, homens que têm qualidade, homens que têm vida espiritual equilibrada, mas eles não têm coragem de enfrentar desafios. As igrejas estão sendo carcomidas por todo tipo de inovações, todo tipo de instrumento estranho eles estão trazendo. Se funcionar, não querem nem saber a natureza, a origem, não querem saber. Nossas igrejas estão sendo invadidas por obreiros ruins, com doutrinas ruins, com coisas ruins, e se der resultado, eles vão para a galera. Bate palma, vão para a galera, acha maravilhoso e às vezes tem aprovação total, porque número influencia muito a direção. Número de pessoas, números de dividendos,
números. Mas o rei Asa, só no 10º ano foi que ele tomou esta atitude. Será que Deus não tinha falado com ele antes? Certamente tinha, porque muitos tinham deixado o reino do norte e tinham ido para lá, porque já sabia, o versículo 9 diz que Deus era com ele. Então, meus amados, se juntaram em Jerusalém no 10º ano e foram fazer um novo concerto, uma nova aliança com Deus. Ofereceram naquele dia, no dia aprazado, no dia da nova aliança, no dia da renovação, eles ofereceram do despojo, ou seja, tinham feito uma guerra, tinham tomado algumas cidades, tinham vencido algumas dificuldades lá, mesmo dentro do Reino do Norte, e eles trouxeram 600 bois. É muito boi, é muita carne. 600 bois, mas era uma festa para a nação, era uma festa para o reino de Judá. 600 bois. 600. Aliás, 700 bois. E 7.000 ovelhas. Aumentou mais 100 boi. Dá uma boa comida. 700 bois. Segundo Crônica 15:11. 700 bois e 7.000 ovelhas. Foi uma festa grandiosa, era uma renovação, uma restauração para envolver a nação numa aliança plena com Deus. E entraram nesta aliança para buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, com toda a alma, com todo o vigor, com todo o fervor. E eles, meus amados irmãos, concordaram entre si que quem se opusesse àquela aliança fosse eliminado, morresse. Versículo 13. Todo aquele que não buscasse, todo aquele que não quisesse, todo aquele que rejeitasse, morresse. Sendo menor de idade ou de maior idade, podia ser homem ou mulher. E juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo e com som de buzinas. O versículo 14. Meus amados irmãos, era necessário alguma coisa especial no reinado de Asa. E ele, meus amados, tomou esta atitude. O versículo 15 nos diz que todo Israel, todo Judá se alegrou deste juramento. Eles estavam há muito tempo oprimidos pelos pecados de idolatria, eles tinham que ceder, eles tinham que engolir. Não sei se a Maaca chegou a dizer, vai ter que me engolir. Mas ela trouxe para dentro da nação o que todo israelita fiel deplorava. Todo israelita honesto com Deus abominava a idolatria, abominava todos aqueles ritos, toda aquela desgraça que Maaca introduziu no reino de Judá. Meus queridos irmãos, foi uma experiência profunda para o jovem rei, porque ele viu a nação se unir, a nação se reagrupar, a nação se alegrar. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor deu repouso ao redor. Ou seja, aquela perturbação que o profeta mencionou, reino contra reino, cidade contra cidade, ele se despedaçando, desapareceu. Agora, na nova fase do reino do rei Asa, do reinado de Asa, neste novo formato, neste momento, agora eles tinham segurança, Deus estava presente, Deus estava operando, Deus estava encorajando, a nação estava unida, Deus estava promovendo a paz entre eles e não houve agressão nas fronteiras. Mas o versículo 16, meus amados irmãos, nos fala de uma coisa, quem sabe este rei tenha passado os 10 primeiros anos do seu reinado com vontade de botar a mãe dele para fora.
mas precisa muita graça para cortar na carne. Hoje em dia, nossas igrejas estão sendo muitas vezes prejudicadas pelos próprios pastores, pelas mulheres dos pastores, pelas filhas dos pastores, pelos filhos dos pastores. E, às vezes, pelos ricos da igreja, que têm força, forçam a barra, se apresentam como sustentadores e, às vezes, compram a dignidade dos outros. E no versículo 16 nos diz que ele depois, a rainha Maaca, ele depois tirou do trono a rainha. Eu não tenho a experiência de Salomão nem de Davi com mulher, mas eu sei como, pela minha experiência, eu sei como mulher acha ruim perder esses espaços. Na verdade, todo mundo acha ruim perder espaço, mas uma mulher mandando e desmandando, aí ser domada, tirada do lugar, e ele tirou, e era sua própria mãe. Ele depois, a rainha Maaca, para que não tivesse mais influência em Judá. E a razão por que ele depois estava lá na aliança. Quem se opor vai morrer. Quem se opor vai morrer. O texto não diz se ela foi morta, mas é bem provável. Agora, meus amados irmãos, a culpa dela, ela tinha feito um ídolo horrível, essa é a expressão da Escritura. E esse ídolo geralmente era a representação de uma genitália, da genitália humana. E ela tinha feito um ídolo horrível. E o rei mandou destruir o ídolo horrível e o despedaçou e queimou. O versículo 17 nos diz de uma limitação que o rei ainda enfrentou. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Ou seja, ainda havia gente que fazia sacrifícios nas montanhas. O culto, como tinha sido desestruturado, desorganizado, como tinha sido realmente, como a rainha tinha feito todo aquele mal, agora, meus amados, este culto ao Senhor ainda estava prejudicado, porque o povo ainda estava fazendo conforme suas decisões em algum lugar da nação. Mas o rei continuou fiel. O versículo 18 diz que ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, que sua mãe tinha abominado, as coisas que ele mesmo tinha dedicado, consagrado ao Senhor, ouro, prata e utensílios, chamados simplesmente de vasos, mas eram utensílios, coisas que diziam respeito ao culto ao Senhor e ao bem-estar da casa real, ao bem-estar da casa sacerdotal, ao bem-estar dos adoradores. E no versículo 19, último, nos diz: e não houve guerra até o ano 35º. Olha, esta aliança foi no ano 10, foi no 10º ano do seu reinado. E eles tiveram 25 anos de estabilidade e de paz. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Meus amados irmãos, a nossa paz vem de Deus. Deus é quem garante a nossa paz, a nossa segurança, a nossa esperança e também o nosso encorajamento. Hoje em dia, nós estamos vivendo experiências muito difíceis e temos também contemplado o crescimento de uma arrogância, de um posicionamento espiritual muito perigoso. As pessoas, eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu profetizo e vai por aí mentindo e prejudicando e fazendo mal. Meus irmãos, como nós precisaríamos hoje de apoio de homens e mulheres que tenham o temor de Deus para ajudar os pastores, os presidentes de mocidade,
as presidentes do Ministério Feminino, as pessoas que estão em eminência na Igreja do Senhor Jesus, para haver resultados para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar e guardar os meus amados irmãos, encorajando, ajudando, manifestando o poder e fazendo cada um se conscientizar. Somente com o poder de Deus é que nós teremos coragem para romper com instituições, muitas vezes rançosas, perigosas, acomodadas e abertas para o que aparecer. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser mantido na sua pureza. Que Deus possa abençoar e guardar os meus amados irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Pai. Estamos em tua presença. Te louvamos e adoramos, Pai, e agradecemos pela tua bondade. Abençoa toda a tua igreja, todos os teus servos. Guarda os meus irmãos em toda a terra. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Logo mais vocês ouvirão o programa na Rádio Vida, já está gravado, porque hoje tem a reunião do Santo Ministério e eu vou participar. Deus abençoe os meus irmãos, oreis por nós e Deus vos dê a graça. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós.